Estamos em mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se acolhidos, né? Nós estamos aqui novamente separados, mas unidos pelo pensamento, né? Vamos lembrar, né, que nossas reuniões sempre alternam temas do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né? E hoje nós teremos novamente um tema do Evangelho, e quem vai nos trazer o tema é a Luz de Maria, nossa companheira do Lar de Teresa. Ela nos trará hoje o tema, e por isso eu pediria a ela que nos desse, né, suas primeiras palavras. Por favor, Luz. Boa noite, companheiros, amigos internautas, amigos da casa. É bom estarmos juntos para uma reflexão do Evangelho. O estudo de hoje traz o encerramento do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos encerrar esse estudo com o estudo sobre os dois últimos itens da coletânea de preces. Que o Senhor esteja conosco. Obrigado, Luz. Então, vamos agora, para nos prepararmos para essa reunião, vamos ler a nossa página e fazer a nossa prece. Então, a página de hoje é uma página de Emmanuel, do livro A Luz da Oração, como nós estamos lendo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, e tem o título Oração e Cura. E a página diz o seguinte: recorres à oração junto desse ou daquele enfermo, e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos, obrigatoriamente, nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir, noite a noite, a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que ficam inquietos, em doentes amados, os olhos que embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmo. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes, e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, de palha ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a prece, em toda parte, é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos, a farmácia de Deus. Então vamos então, tá? Embalados por essa leitura, por essa página, fazermos a nossa oração e nos prepararmos para as nossas reflexões de hoje. Mestre querido, e agradecemos uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, em reuniões nessa casa que nos traz tanto bem, mestre querido.
Agradecemos pela oportunidade, como sempre, do fundo do nosso coração. E pedimos que nós consigamos nos concentrarmos, que nós consigamos nos dar esses momentos que são tão importantes para nós, da preparação, dessa transformação que todos nós nos comprometemos quando reencarnamos aqui novamente. Como sempre, pedimos por nossa companheira, Lourdes, que ela possa ter a inspiração dos seus benfeitores para nos trazer esse tema hoje. E agradecemos a esses benfeitores, os benfeitores da nossa casa em particular, a Ti, mestre querido, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, a quem pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos essas nossas reflexões. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, Lourdes, por favor, a palavra é sua. Então, continuamos hoje com o estudo do Evangelho. Estamos encerrando o estudo relativo à coletânea de preces, que também finaliza o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E importante, como nem sempre damos muita atenção ao estudo das preces. Essa coletânea fica um pouco para nós, para socorrermos no momento oportuno, né? Mas é importante nós fazermos uma reflexão, principalmente sobre o que nos coloca Kardec em cada uma das preces. Ele que pensou em todos e que divide esse estudo em 5 classes. Nós hoje vamos estudar a 5ª classe dessa coletânea, que se dirige ao estudo dos doentes e dos obsidiados. E eu gostaria, então, de iniciarmos hoje esse estudo, essa reflexão, lembrando do que Kardec nos coloca no preâmbulo dessa coletânea, uma coletânea de preces espíritas, para que nós possamos entender o objetivo principal desta coletânea. Kardec começa dizendo assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ora, pois cada um, segundo suas convicções e da maneira que mais o toque, ore. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, quando, nesse primeiro parágrafo, Kardec nos coloca o ensinamento dos espíritos, nós vemos que eles colocam a importância do pensamento, que vale mais do que as fórmulas das palavras. Então, por que Kardec se preocupou em nos premiar com uma coletânea? E pensamos assim: será que temos dificuldades, às vezes, em fazermos a oração? Será que nós não encontramos palavras, não conseguimos pensar, não conseguimos fazer o silêncio necessário em nossa alma para que esta conexão se faça com o divino? Mas ele também vem anunciar e informar o seguinte: não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica
desenvolvidos neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, esse estudo é interessante. É essa conclusão que vai nos colocar no estudo da prece, dessa coletânea, que foi dividida em algumas partes, e Kardec pensou em tudo. Ele vai nos falar de preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, nós, não é? Preces pelos vivos, preces pelos mortos e a quinta classe, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Observem que nesta classe ele já se coloca assim: preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Então, pensemos que ele dá um enfoque bastante importante a esse último item. E nós vamos refletindo e vendo que aqueles companheiros de Jesus um dia lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus responde com a prece dominical. A prece dominical, o Pai Nosso, né, que todos conhecemos, que, de acordo com a grande possibilidade que temos em Jesus de nos mostrar o caminho, ele vai nos dar uma prece que é um código de comportamento, em que nós, usando as palavras e pensando nelas, em que firmamos compromissos com o Senhor e dependemos de tudo isso. Então, nesse momento, é como um ensinamento, uma aprendizagem de como nos colocarmos no momento da prece. E Kardec, então, vai nos sugerir, nos ajudando nessa preparação, vai sugerir diferentes ocasiões em que nós costumamos orar. Muitas vezes nos esquecemos de alguns momentos, mas no momento do medo, do desespero, do desequilíbrio, da tristeza, do sofrimento, no momento da morte, no momento da doença, no momento da obsessão, nós vamos nos lembrar. E nessa hora, precisamos estar preparados, nos lembrando desses princípios. Por que esta prece? Como eu estou realizando esse pedido? Estou sendo egoísta? Estou sendo vaidoso? Quero tirar proveito desta prece? Vou fazer uma oferta ao Senhor, prometendo realizar o bem se tiver a oportunidade de ter o benefício de ter o nosso pedido realizado? Então, temos que pensar em tudo isso. A prece não é troca, não é negócio, mas é comunhão com Deus. Conversa com Ele, comunicação. E é nesse momento em que nós temos que aproveitar o ensinamento que nos foi dado neste livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus traz alguns trechos do Evangelho importantes para nós,
para a nossa vivência, tanto material quanto espiritual, traz o seu comentário e traz a voz dos espíritos. E nesta finalização, quando ele nos coloca que é importante que nós tenhamos, no momento da prece, esse comportamento que precisa ser trabalhado, entendido, para que essa prece possa chegar da melhor forma possível ao nosso Pai, não é? Temos, então, necessidade dessa educação espiritual. Vejam como é importante esse estudo, capítulo 28, não é? Não só para falar com Deus, mas termos a capacidade de ouvir. Deveres e compromissos daqueles que oram. Fazer silêncio na alma, avaliação da necessidade e da consciência das leis divinas. Esse estudo vai nos colocar nos 2 itens da coletânea. E preces também finalizando o estudo do Evangelho. Nessa 5ª classe, como Kardec dividiu esse estudo, nós vamos ter preces pelos doentes obsidiados. E a minha proposta de hoje é de estudarmos mais profundamente essa oração, indo ao prefácio de Kardec, quando ele vai nos trazer um ensinamento e a maneira melhor de orarmos, porque entendemos essa necessidade, como entendemos, ela é para a nossa realização no bem, a nossa realização na nossa evolução, ou nós vamos falar, simplesmente recitar a prece sem pensar naquilo que está sendo dito, naquilo sobre o qual nós temos compromisso, sobre aquilo que está sendo prometido por nós. Então, nesse prefácio, que vai falar primeiro da prece pelos doentes, Kardec vai nos dizer assim: as doenças fazem parte de provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza mortal e inferioridade do mundo que habitamos. Quando nós fizemos a leitura inicial, nós vimos que Emmanuel já nos colocava nesse pensamento, não é? Daquilo que nós precisamos passar na vida material, mas num mundo com ainda muitas questões a serem resolvidas. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãs. Esses germes malsãs podem provocar doenças, doenças físicas, doenças espirituais. E temos, assim, que nos resignar à consequência que nos coloca num mundo em que, com a sua inferioridade, e nós ainda somos imperfeitos, mas temos a oportunidade de melhorar, mas onde nós estamos passando por provas, por testes, por algumas medidas mais duras, um pouco, expiação. Mas temos que lembrar que Deus é Pai misericordioso, que Deus, no seu projeto para nós,
criação de um mundo sob os cuidados de Jesus, trazendo para a nossa convivência no mundo material, é pelo nosso bem, é pelo seu amor. E com esse entendimento, nós seremos capazes de passar por todas as provas, por todos os momentos difíceis, porque temos certeza absoluta de que tudo que houver para o nosso crescimento, pela nossa necessidade, será também para o nosso bem e pelo amor do Criador. Temos, então, que nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que merecemos passar a outro estágio. Mas isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando que tal coisa aconteça, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Trabalho. Trabalho espiritual, trabalho mental, confiança, desejo de sermos melhores. Se, porém, malgrado os nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Então, esse está no prefácio dessa primeira questão sobre a qual refletimos. Então, vejam que Kardec vai nos lembrar princípios evangélicos e ainda vai nos lembrar que a nossa vivência aqui é passageira, passageiros males necessários para um momento diferente. Mas se Deus não permitisse a cura, ele não nos teria dado meios de conseguirmos melhoras. Então, nós temos a ciência, que já tanto cresceu na cura das doenças. Tantas coisas já foram realizadas, cada vez mais e melhor. Então, nós temos essas possibilidades, sim, com a permissão do Senhor. E podemos, numa prece, pedir por essa cura. Ser, e existe sempre o ser. Se tivermos coração puro, a verdade, o desejo de trabalharmos no bem, o desejo de contribuirmos para o projeto divino. Mas Kardec está falando da nossa doutrina, não é? Então, ele continua dizendo assim: mas, a par da medicação ordinária, a medicação que já é oferecida pela medicina, não é? Elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra forma poderosa na mediunidade curadora. E a influência da prece é importante nesse momento. Então, quando os males físicos nos tocam, precisamos cuidar desse corpo que nos foi dado para vivermos essa experiência. E nesse movimento para a cura do corpo, em que nós vamos precisar
aumentar a nossa saúde, a nossa força, o nosso equilíbrio, a nossa colocação de que, já nos disse lá Emmanuel, muitas vezes a doença vem para nos despertar, para nos dar o diagnóstico de alguma coisa errada que nós estejamos realizando. Quando nós temos a doença física e existe a febre, ela é comunicadora. Praticamente todos nós sabemos isso. Ah, tem febre? A febre indica, ela vem como uma proteção. Às vezes nós falamos, mas essa febre alta, mas ela está indicando aquele problema. E nós vamos então consultar. Consultamos a febre, até onde ela vai. Consultamos o médico, que poderá nos curar. E quando nós não conseguimos alcançar essa cura, ou não nos é permitido, há uma necessidade continuada, e aí Kardec nos fala da resignação, nós vamos, então, pensar na mediunidade curadora. E lembrar que, muitas vezes, aqueles que se transformam mais tarde, podem se transformar em males espirituais, também estão como um sinal para o nosso momento de doença, doença espiritual. E nós também temos que fazer a nossa análise. Nós não fazemos análise da febre, está alta, está baixa? Então, vamos fazer a nossa análise. O que está acontecendo comigo, espírito? Qual o motivo de estar dessa forma? Então, nós também procuramos a avaliação e, se pudermos, chegar ao diagnóstico e pedir perdão no momento em que fizermos uma prece ao Senhor. Nesta primeira prece que Kardec vai nos trazer, com o amparo dos espíritos, não é? Nós vamos ter a seguinte indicação. Esta prece, primeira sugerida, ela deve ser dita pelo doente. Então, a nossa parte, a nossa responsabilidade, a nossa confiança, a nossa avaliação no momento em que vamos realizar essa prece. E nós estamos, nesse momento, nos lembrando de que precisamos ter o coração puro. E que não são as palavras repetidas, não é o tamanho, a quantidade das palavras o melhor nessa hora, mas a verdadeira realidade daquilo que percebemos, daquilo que foi diagnosticado. Nesse diagnóstico, nós podemos ter o problema quase realizado, quase corrigido, porque nós vamos, então, aceitar, entender que nós erramos. E é uma partida principal para iniciar um tratamento e nós podermos, então, com tranquilidade, pedir ao Senhor a possibilidade da cura. Lembrando, e na prece que os Espíritos nos apresentam, nós temos a seguinte colocação. Confio-me para minha cura, Senhor, a tua infinita misericórdia. Confiamos em Deus.
Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se, ao contrário, me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Então, a resignação, porque sabemos que o tempo que nós aqui estamos é breve, é passageiro, mas muitas vezes necessário. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem de tuas criaturas. Então, na prece, nós estamos lembrando dos princípios estudados no Evangelho, dos comentários de Kardec e da fala dos Espíritos que foram nos mostrando a necessidade de nos entendermos, ou seja, de fazermos silêncio no momento da nossa prece. Importante nós verificarmos o seguinte: essa prece é para ser dita pelo doente, mas nós vamos ter um outro tipo de prece, que é uma prece que eu vou realizar pelo outro. Então, não é mais o doente. Eu estou pedindo pelo doente. E isso mostra o quê? A importância da prece intercessória, que nós vamos pedir através dos espíritos com os quais nós temos a nossa ligação, e pedindo, então, por aquele outro. Então, faz parte da classe das preces, as preces pelos outros, que nos fala de quê? Da fraternidade, nos lembra o primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesse momento, nós vemos todos esses princípios sendo colocados nesse estudo em que fazemos. Então, nós aqui não temos só que consultar, se for haver necessidade da palavra, do texto, mas pensar em tudo o que nós estamos considerando, não é? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 620, ele pergunta: a prece faz o homem melhor? Está lá no Evangelho. No Evangelho não, desculpe, no Livro dos Espíritos. Mas é que o Evangelho faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, não é? Que são as leis morais. Então, ele pergunta: a prece faz o homem melhor? Os Espíritos dizem sim. Sim, porque está mostrando o seu lado bom, o seu interesse pelo outro. Amar ao próximo como a si mesmo, o que está lá no primeiro mandamento, não é? Então, nós já vimos duas maneiras diferentes da realização dessa prece. A prece por aquele que está doente, a prece de outro pelo doente, e uma terceira sugestão. Quando o doente precisa do médium curador, então nós temos a prece para ser dita pelo médium curador. Então, observem que Kardec pensa em tudo. Ele está falando da doutrina, então ele está falando do médium curador. E nas classes em que ele coloca a divisão desse estudo, logo na primeira, que são chamadas preces gerais, em que está o primeiro, o Pai Nosso, que é a primeira oração, que tem uma importância, que considera todas as coisas. Mas logo depois, neste mesmo estudo, primeiro estudo, primeira classe, ele vai pedir preces pelos centros espíritas. Depois, preces pelos médiuns, porque ele está nos falando da doutrina, enquanto ele traz a voz dos espíritos.
Então, nós vamos ter a prece para ser dita pelo médium curador. Qual o ensinamento? Nós sabermos o que estamos pensando no momento da nossa oração. Sabermos as muitas possibilidades da oração. A força dos fluidos, a força da prece. E podemos nos lembrar que as preces que levam o amor concentrado, a prece da mãe pelo seu filho, tem um poder enorme, porque aqueles bons fluidos, eles são colocados naquela oração. Mas temos o último item, preces pelos obsidiados. Bem, sabemos que a obsessão ela é uma ação persistente, né, envolvendo o homem que quer atingir, não é? Vamos, então, ao prefácio deste novo item, que é o 81, prece pelos obsidiados. E aí nós vamos ver uma coisa muito interessante. Kardec vai, outra vez, sugerir diferentes maneiras para nós imaginarmos uma boa oração por um obsidiado. Nesta oração pelos obsidiados, ele vai também se preocupar com os obsessores. Então, sempre Kardec está trazendo, pela interpretação que ele dá das preces trazidas, o elemento importante para o nosso entendimento, para que nós possamos entender a nossa relação com o divino, a nossa relação com o outro, a nossa fraternidade, a nossa misericórdia, a nossa confiança, trazendo todo o ensinamento para esse final do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, Kardec vai nos dizer assim: os espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Nós, que já foi dito na prece inicial, não é? Emmanuel trazendo também para nós, porque Emmanuel é esse espírito que traz muitas informações para nós, nos relembram, não é? Não é trazer, eles relembram todo esse tratamento, que é o tratamento do Evangelho, no nosso comportamento material, aqui no mundo, não é? Então, ele vai esclarecendo o Evangelho e trazendo também o ensinamento, porque nós já conseguimos, através da nossa doutrina, entender melhor a nossa essência espiritual. Os espíritos maus pululam na Terra, em virtude da inferioridade dos habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo, ensinando que há outros, não é? Então, tudo está aí, bem concentrado, não é? A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e, como tal, aceita. Mas, do mesmo modo que as doenças resultam da imperfeição física,
que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Agora nós temos que ir ao diagnóstico. O que está acontecendo? Nós estamos sendo testados, não estamos resistindo a essa pressão de um espírito malfazejo. Mas é preciso diagnosticar a doença, a nossa responsabilidade dentro disso. A causa física, a uma causa física, opõe-se forças físicas. E a uma causa moral, tem-se que se opor uma força moral. Então, ele faz essa comparação. Nós vivemos nos dois planos. Nós vivemos no material, vivemos no espiritual, e temos que lidar com tudo isso. Nos dizem também os espíritos que se nós tivermos a possibilidade de um bom diagnóstico, de entendermos as nossas imperfeições, de entendermos tudo isso, talvez não vai haver necessidade da interferência de uma outra pessoa para nos ajudar, para nos tirar desse momento. Mas o importante é que o diagnóstico seja feito da doença espiritual. E aí, principalmente diagnosticado, nós temos que começar a colocar o remédio mais importante para a nossa cura espiritual, para nos defendermos desta doença espiritual que pode nos atingir e mesmo caminhar para o corpo físico, quando a obsessão é muito grave, não é? Então, a tarefa se apresenta mais fácil. Olhem que coisa muito interessante Kardec vai dizer. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, já diagnosticou. Presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Então, no outro caso, o doente também fez a sua prece. Pode e deve fazer para ajudar. Aqui também. Então, colocado o diagnóstico, se percebermos os nossos erros, nós vamos pedir o socorro da prece, para nós também. E essa prece vai facilitar o trabalho daquele agente exterior, no médium, que precisa ter a pureza na realização desse trabalho, porque só a pureza vence, não é? A perfeição, não a perfeição, mas uma moralidade que possa ter a capacidade de trabalhar com um caso de obsessão, porque só vai haver essa autoridade moral. Nós não temos outros argumentos para termos esse acesso a um doente que esteja obsidiado e a esse obsessor. Então, a tarefa se apresenta mais fácil. Quando o obsidiado também ora. Em todos os casos da obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Vou repetir. Em todos os casos de obsessão,
A prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então, nós vamos ter sugestão para prece a ser dita pelo obsidiado, como vimos lá, prece a ser dita pelo doente. Depois nós vamos ter prece que outra pessoa vai realizar pelo obsidiado. Então, é, é a misericórdia com aquele doente. Então, eu posso pedir pelo obsidiado, mas a função maior é daquele que vai trabalhar com este mal, né? Assim como nós vamos ao médico, que é o especialista daquela doença física, nós aí também precisamos ter esse remédio que vai ser providenciado pelo médium que possa realizar esse trabalho. E lembrando que é necessário o antídoto para esse mal, que é o amor. O amor da parte do obsidiado, o amor da parte daquele que trabalha com o obsessor, daquele que precisa convencer o obsessor que é melhor que ele se afaste daquela malquerença, daquele malfazejo. Então, nós temos esse antídoto que cura tudo, tudo o que se possa imaginar. Na prece pelo obsidiado, que será necessário para quem trabalha com ele, né? Nós vamos ter ainda uma outra prece. A prece dessa vez pelo obsessor. Olha o amor atuando. Então, a prece que o obsidiado vai fazer. A prece pelo obsidiado e a prece pelo obsessor. Então, o que Kardec está nos ensinando quando ele faz os comentários, né? Quando ele traz para nós essas preces, que são preces que os nossos companheiros espirituais trouxeram para nós. Se não pudermos ter a oportunidade de usar apenas o pensamento, mas se precisarmos usar as palavras, não é necessário, mas se no momento de transtorno eu não conseguir me pacificar, então vamos aproveitar este ensinamento que é grandioso e que encerra o nosso estudo. O nosso estudo do Evangelho. E Kardec vai colocar uma observação na página final, no pé da página final. Ele vai dizer o seguinte: observação. A cura das obsessões graves requer paciência, perseverança, devotamento. Exige tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos, astuciosos. Porquanto há espíritos que são em extremo envolvidos com o mal. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito,
nada se obtém. É isto um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Então, ele vai nos falar de amor. De amor. Um fato que pode nos ajudar na doença. Toda influência reside na ascendência moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto pela lógica. E a completa ineficácia, não é eficaz, não é bom, não é remédio. E a completa ineficácia, comprovada. 2. Exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talimãs, práticas exteriores ou qualquer sinais materiais. Então, no final, nós temos esta observação. A adesão muito prolongada pode ocasionar doenças psicológicas e, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, em que nós vamos ter que restabelecer a saúde do organismo e também restabelecer a saúde do espírito. Destruída a causa, resta combater os débitos. Então, queridos, Kardec, nessas duas informações de o estudo da última classe, encerrando o Evangelho, nos dá um sinal. Vigiai. Vigiai e orai. E isso é o que nós fazemos quando nós estamos voltados para a nossa doutrina, quando nós pedimos o amparo do Senhor e quando nós sentimos este amparo. Que Ele, querido Pai, continue por toda a eternidade nos amparando, porque nós queremos, desejamos, pretendemos, projetamos nos tornar melhores. Pedimos a bênção para todos nós que estamos assim, reunidos, embora separados, e a bênção para a nossa casa. Graças a Deus. Bom, obrigado, Lourdes, né, por essas palavras tão esclarecedoras, por essas reflexões tão importantes que encerram esse estudo do Evangelho que nós viemos fazer. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por esse seu carinho. Obrigado também a todos vocês que estão conosco, como a Luz colocou, né, unidos pelo pensamento aqui, todos nós, apesar de afastados fisicamente na nossa reunião virtual. Nós convidamos a todos, claro, para na próxima semana, para continuarmos os nossos estudos, nós voltaremos a um estudo do Livro dos Espíritos, como nós sempre comentamos. E vamos agora encerrarmos as nossas reflexões de hoje, nossa reunião, com a nossa oração. O tema de hoje foi a prece. Vamos fazer, então, agora todos juntos a nossa prece, inspirado no que a nossa Lourdes nos trouxe. Vamos inicialmente mandarmos as nossas vibrações a tantos que passam por essas provas difíceis, do mar alto dessas provas difíceis,
os doentes, os obsidiados, mas também inspirado nas palavras da nossa luz, nós nos lembramos hoje da prece que o nosso mestre querido nos ensinou e a quem nós agradecemos. Mas, é claro, não ditas, uma prece não dita apenas em palavras, mas pensando naquilo que ele nos ensinou e que nós colocamos agora. Pai nosso, que estás sempre entre nós, bendito, santificado seja o vosso nome, Pai. Que nós possamos vir a nós o vosso reino, quando nós entendermos tudo isso que nos foi trazido por ti, por nosso Mestre Jesus, que nos ensinou. Os recursos, Mestre querido, simbolizados do pão nosso, da sua oração, por favor, os materiais, espirituais essenciais nos dê. Perdoa-nos a nossa ainda imperfeição, como nós perdoamos a de nossos companheiros de jornada. Ajuda-nos, Mestre querido, nas nossas escolhas, para que, fugindo das tentações, nós possamos crescer mais pelo amor do que pela dor. E fugindo do mal o quanto possível, embora saibamos que ele ainda é necessário em tantos casos, como vimos hoje, para nos remediar. Que assim possa ser, Pai querido, Mestre Jesus. Graças a Deus. Uma vez perguntaram a Chico Xavier o que ele fazia quando ia no médico. E o Chico dizia que sentava na sala de espera e a primeira coisa que fazia era uma prece. Senhor Jesus, permita que esse profissional que vai me examinar possa acertar com o meu diagnóstico. Vejam o respeito. Ele tinha os mentores ao seu lado. Ele tinha Bezerra de Menezes, ele tinha Dr. G. da Cruz, ele tinha Emmanuel, seu mentor. Mas ali estava para uma consulta e fazia questão de mentalizar já da sala de espera o profissional que ia atendê-lo com carinho, pedindo que ele pudesse acertar com o diagnóstico. Olha só como nós não temos ideia do que significa uma prece. Certa feita ele estava perto de um trem que partia e uma pessoa queria entrar no trem, mas o trem já começava a pegar velocidade e ele olhou a aflição daquela senhora querendo entrar no trem. A única coisa que ele pôde fazer foi ir até as costas dela, empurrá-la para dentro do trem. E ela, ansiosa por não perder o trem, entrou e não conseguiu sequer ver quem é que a havia colocado dentro do trem. O trem parte com a senhora lá dentro, o Chico dá meia volta e então Emmanuel aparece e diz: Chico, olhe para trás. E do trem, que fazia exatamente o sentido contrário ao do Chico, saiu uma nuvem de luz e que ao chegar sobre ele o inundou de tal maneira que o deixou molhado, como se tivesse chovido sobre ele. E Emmanuel disse: a senhora não teve tempo de dizer obrigado, nem viu quem foi a pessoa que conseguiu colocá-la dentro do trem, mas está lá dentro, fazendo uma prece pela pessoa que fez isso. E a energia daquela oração alcançou a pessoa que havia feito aquilo, que era o Chico. Nós não temos ideia do que é orar. Ainda não. Não temos ideia da força, de como pode transformar tudo, de como pode transformar doença em saúde. É o que os espíritos mais dizem. Pode transformar o nosso destino, se nós realmente dissermos: hoje, meu Deus, eu quero que se faça a tua vontade. E eu considero a frase mais revolucionária do Pai Nosso que Jesus ensinou aos apóstolos na casa de Pedro: quando quiseres orar, fazei assim. Pai Nosso. Imagine pela primeira vez Deus, o Senhor dos Exércitos, era chamado de Pai. Mas está lá. Seja feita a vossa vontade. O que significa, e não a minha. Por isso Emmanuel dizia, na hora da prece: esvazia-te de tudo o que queres
para te encher da vontade de Deus. No dia que nós conseguimos fazer isso, prece, não importa onde, como, quando, com quem, será essa nuvem de luz que imediatamente cairá sobre nós. E quando eu oro por quem não acredita, receberá. Fica como se fosse um balão daqueles de história em quadrinhos em cima da pessoa. No primeiro instante de um pensamento menos ruim, aquilo cai sobre a pessoa, inundando-a por um momento daquela luz que, através de uma prece, nós endereçamos